boa tarde, boa noite. Meu nome é Mariana. Estou aqui com os colegas a Nicole Verbel e o Lucas Chenu. A gente vai fazer uma pequena apresentação de um debate sobre o capítulo número 9 do nosso livro. O título do capítulo seria Motores de Indução Monofásicos. O livro seria Fundamentos de Máquinas Elétricas, de Vincent Del Toro. Esse vídeo seria uma tarefa para apresentar para a disciplina de conversão de eletromecânica de energia 2, e o responsável da disciplina seria o professor Jorge. Então, o objetivo desse vídeo seria realmente entender o que está acontecendo no motor e por que ele não consegue partir sozinho e como que conseguiria funcionar na prática. Para começar, eu vou fazer umas perguntas para os colegas e daí a gente vai fazer uma roda de conversa. Quando a gente liga o motor monofásico simples, o que acontece fisicamente? Então, ele cria um campo magnético, mas esse campo não gira. Ele só oscila, tipo vai e volta na mesma direção, podendo ser descrito como uma onda senoidal, ou seja, ele muda de sentido ao longo do tempo, mas não cria um movimento contínuo de rotação. Portanto, isso é diferente do motor trifásico, porque nele existe uma desfasagem natural entre as três fases, tanto no tempo quanto no espaço, o que faz com que o campo magnético realmente gire dentro do estator, enquanto no motor monofásico o campo apenas oscila, sem produzir rotação nenhuma. Exato. No motor trifásico temos três correntes defasadas a 120 graus, o que gera um campo girante naturalmente. Já no monofásico só tem uma fase, e não existe essa defasagem, então o campo não gira sozinho. Então, o problema principal seria que o campo ele não tem um sentido definido de rotação. E por isso aparecem dois torques, como uma brincadeira de cabo de guerra, onde as duas equipes elas têm a mesma força e por isso não saem do lugar. Um torque tenta girar para frente e outro para trás, porque esse campo deve ser interpretado como duas componentes que atuam simultaneamente sobre o motor, gerando forças em sentidos opostos. Tá, e como eles têm o mesmo valor quando o motor está parado, Eles se anulam. E o motor não sai do lugar, porque esses torques se equilibram completamente no instante. Então, o torque resultante é zero e não há movimento. então a gente vai partir agora para o próximo tópico do livro, que seria a questão dos campos girantes duplos. Qual que seria a ideia principal dessa parte? Então, a ideia é o campo alternado pode ser dividido em dois campos girantes, pela teoria dos campos girantes duplos, resultando em um campo girante direto e um campo girante inverso. Fisicamente, a gente vê como campos girantes duplos, mas matematicamente isso pode ser representado por componentes simétricas, o que vamos comentar um pouquinho mais para frente. Uma gira no sentido normal e outra no sentido contrário, ambos com a mesma intensidade e com velocidade síncrona, o que significa que giram na mesma velocidade elétrica, mas com efeitos opostos sobre o rotor. Então é como se fosse que o motor está sendo puxado para os dois lados ao mesmo tempo. Sim. E quando o rotor está parado, os dois têm a mesma intensidade, mas muda quando o rotor começa a trabalhar. Mas, quando ele começa a girar, o campo direito passa a dominar, porque o escorregamento em relação a ele diminui, facilitando a transferência de energia, enquanto o campo inverso perde efeito, já que seu escorregamento aumenta. É justamente porque o rotor ele começa a acompanhar esse campo. Sim. E o campo inverso passa a atrapalhar menos. Então, o torque resultante fica positivo, permitindo a aceleração do motor, até atingir uma condição estável de funcionamento. Tá, muito bem. E como que o motor ele consegue partir? Já que ele não começa girando sozinho, então como que a gente resolve isso daí?
Então, ele precisa de um campo girante artificial. E isso é feito com um rolamento auxiliar ou com um capacitor, que cria uma segunda corrente desfasada em relação à principal, simulando um comportamento semelhante a um sistema bifásico. Então, o objetivo seria criar uma defasagem entre essas correntes, certo? Isso. Porque para ter um campo girante precisa de uma defasagem no tempo. E quanto maior essa defasagem angular, mais próximo o motor fica de um comportamento bifásico ideal. E também no espaço, já que os enrolamentos estão posicionados em locais diferentes do estator, permitindo uma melhor distribuição do campo magnético e favorecendo a rotação. Tá, e também o capacitor ajudaria a manter essa defasagem, aumentar essa defasagem. Quanto maior o ângulo entre as correntes, Maior é o torque de partida, porque o campo resultante se aproxima mais de um campo girante ideal, tornando o arranque mais eficiente. Entendi. Aos métodos diferentes de análise, quais que seriam? seriam os campos girantes duplos, E componentes simétricos, que representam o sistema por meio de sequências positiva e negativa, sendo uma abordagem mais matemática, mais equivalente fisicamente. Então, poderíamos dizer que eles representam a mesma coisa, só que mudam os números. e o campo direto é a sequência positiva que contribui para o movimento. Campo reverso é sequência negativa, associada ao campo que gira no sentido oposto e que reduz o tempo útil. Tá, então fica mais claro ali que é uma diferença de abordagem do que uma diferença física. Então, como que a gente descobre os parâmetros do motor? Ensaio do rotor bloqueado, onde o motor não gira. Toda a energia elétrica é dissipada, principalmente como calor nos enrolamentos, ou seja, a perda no cobre. E com o ensaio a vazio, que permite avaliar perdas no núcleo, como esterese e correntes parasitas, além do comportamento de magnetização. Então, um é como com o motor travado. E o outro é com o motor girando livremente. O rotor bloqueado mede perda no cobre. E o ensaio a vazio mede perdas no núcleo e magnetização. Tá, para encerrar, a gente vai comentar um pouco também sobre os diferentes tipos de motores de indução monofásicos. Cada um resolve um problema de partida de um jeito diferente, e o mais simples é da fase auxiliar. Tem também o capacitor de partida, com um torque maior devido ao aumento da defasagem entre as correntes, melhorando o desempenho da partida. E tem também o de capacitor permanente, que melhora o funcionamento contínuo. Com dois capacitores, combina essas duas vantagens, então, o bom torque de partida e o bom desempenho contínuo. E o motor universal tem alta velocidade e é usado em eletrodoméstico devido a sua alta capacidade de operar em diferentes condições. Podemos concluir, então, que o motor monofásico ele não consegue partir sozinho, porque o torque inicial é zero. Mas com o uso de um rolamento auxiliar ou capacitores, Ele é girante e funcionar normalmente, superando essas limitações iniciais, possibilitando seu uso em somente em aplicações residenciais de baixa potência, onde só existe alimentação monofásica disponível. Então, isso resolve o problema principal desse tipo de motor. Sim. E com isso a gente finaliza então a nossa conversa sobre os motores monofásicos. Espero que tenha ficado tudo claro e muito obrigada pela atenção e até a próxima. Muito obrigada. Tchau, tchau. Muito obrigado, professor Jorge, e a todos os discentes. Tchau, tchau.